Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Pois é, temos os indicadores aí de inflação nos Estados Unidos. Eu acho que não é novidade que o meu foco está nessa próxima reunião do Fed. Né? Eu falo isso desde antes da reunião passada, né? Que para mim a reunião mais importante seria essa próxima e traria, né, um movimento. Eu acho que traz o direcionamento do movimento desse último trimestre de 2022. Tá? Então, a Europa, as coisas não estão legais, né? Conflito lá entre a Ucrânia e a Rússia gerou as sanções, né? Continua o conflito na magnitude que se está. Obviamente que é interessante, né? Até os eventos que estão acontecendo na Rússia, na Rússia não, na Ucrânia, agora, né? E imaginar que está tendo um conflito no peso que se traz as informações. Então, enfim, sempre que for se falar agora, no curto prazo, de inflação nos Estados Unidos, eleições no Brasil, eu acredito que tem muita chance de fazer preço nos mercados. Ô Guga, até você comentou, né, fazer preço no mercado. A gente estava repercutindo aqui sobre a perspectiva da inflação, né? Se a inflação lá nos Estados Unidos vier em linha com o que é esperado, se mantiver estável ou até mesmo um pouco mais alto, provavelmente o Fed vai manter a percepção de elevar a 0,75. Agora, precisa de uma queda muito expressiva na inflação para que o Fed acabe mudando de ideia, até diminuindo essa intensidade de elevação de juros. Ou seja, se o mercado já está precificando essa elevação de 0,75, então já estaria precificado e aí não teria tanta movimentação? É essa a percepção? Ou o Fed vai elevar, por isso que o mercado vai ficar ainda pode sofrer alguma volatilidade ali, até mesmo para entender, né, como que vai ser essa elevação, se ele já vai deixar alguma coisa mais para frente, se... Tá falando, né? O Jerome Powell tá falando aí, toda vez que ele vem a público, ele fala que a gente quer trazer a inflação para 2, quer trazer a inflação para meta. Então, tende a ser uma alta um pouco mais persistente aí, né? Um pouco mais para frente até, para tentar trazer essa inflação de volta para a meta. Olha, Felipe, eu vou ser bem honesto contigo e com o nosso público aqui. Eu acho que já está bem claro que a intenção do Banco Central americano é, de fato, trazer a inflação para a meta e elevar juros. Eles estão com esse movimento, né? Eles construíram toda uma narrativa, desenharam toda uma narrativa para poderem fazer o que eles estão fazendo, tá? E não tenho dúvida de que vai continuar tendo esse processo de elevação de juros lá, até que eles tenham, de fato, uma elevação, uma inflação dentro da meta, e isso vai levar tempo. E esse levar tempo é o que as pessoas, principalmente na Bolsa de Valores, não gostam, né? Porque ficam incomodadas. Cada dia é um processo, são oportunidades que aparecem, são movimentos que acontecem nos ativos. Acaba que, em alguns momentos, os ativos acabam gerando um exagero, tanto de movimento de alta quanto de movimento de correção. Então, querendo ou não, né, a gente não tem assim como parar os mercados e olhar de tanto e tanto tempo. Né? Na verdade, tu tem cada vez mais liquidez, cada vez mais movimento, cada vez mais percepção de volatilidade. Né? Mas, para mim, cara, sendo bem honesto, estava escrito que eles iam fazer esse movimento de elevação de juros e, ao meu ver, a gente vai terminar o ano de 2022 com surpresas, né, em relação a esse tema de juros. Tá? Eu falei em 2020, eu falava que para mim a surpresa seria a inflação e petróleo, tá? Para 2021. Que a gente teria problema, a surpresa seria petróleo, energia, e da energia a gente derivaria inflação. Isso eu falo de 2020. Para mim, entramos em 2022, eu falo desde 2020, a gente entrou em 2022, eu comentava, olha, para mim a surpresa vai ser na questão de juros, principalmente lá nos Estados Unidos. Passou ali os primeiros 3, 4 meses, né, o pessoal ainda desdenhando desse pensamento, dessa ideia, de repente as coisas destravam e aí chegam nos níveis que nós estamos vendo hoje. Então acho que não tem nada de surpresa, é muito mais uma questão de
entender bem o que é que tu está procurando dentro desses movimentos todos que a gente vai tendo de mercado, né? Porque, a gente cria uma tese dentro de um contexto e as coisas vão se moldando. Não, Guga, eu ia te perguntar o seguinte, né? Mas preocupa, né? Porque até mesmo estão falando de recessão, a própria Janet Yellen falou ontem que é um risco que está correndo, recessão, e se os Estados Unidos ficarem ainda mais pressionados e entrarem num cenário de recessão mais forte, isso pode dar uma mudança forte no mercado, trazer bem mais volatilidade, tanto lá quanto nos emergentes também, que acabam tendo algum tipo de relação com eles, né? Isso quer dizer que pode trazer queda. Não é que vai trazer volatilidade, vai trazer queda. Né? Vai trazer queda. Assim, você tem muita dificuldade de falar hoje em dia a palavra queda, né? Correções do mercado. Ninguém gosta de falar que os mercados têm espaço para corrigir. Assim, né? Eu acho que a narrativa está aí. Assim, eu vou te dar um paralelo. Né? Se falava de crise do subprime em 2006. Só foi acontecer mesmo o problema em 2008, depois que o pessoal meio que começou a desdenhar da possibilidade de acontecer. Então, ficou 2 anos com essa narrativa no ar, sendo avisado, dando tempo para que as pessoas pudessem se movimentar e também uma construção da sequência, né? Qual vai ser o movimento de sequência. Porque também, para as bolsas terem uma correção mais forte, tem que ter o instrumento, tem que ter o veículo preparado para poder também ter a retomada depois. Né? Porque senão aí de fato entra um pessimismo generalizado e as coisas não se recuperam. Né? Se a gente for olhar para 2020, teve uma injeção de liquidez no mundo todo, por parte de todos os países que a gente nunca tinha visto, e de uma maneira assim, muito rápida. Né? Aconteceu as coisas e todo mundo já sabia mais ou menos como é que ia injetar liquidez, e aí as bolsas recuperaram da maneira como recuperaram. Então também tem isso, né? Qual vai ser a nova narrativa depois que, se por acaso houver uma correção mais forte do mercado, para que depois ele possa voltar a subir, voltar a se desenvolver. Né? Mas faz muito tempo que está na boca aí da turma toda lá nos Estados Unidos esse tema de recessão, de desaceleração e tudo mais. Então, é de se ter um alerta em relação a isso, né? Porque não se está criando uma narrativa otimista, está se criando uma narrativa, de certa forma, pessimista. Né? E isso não me cheira bem, pelo menos. Certo. Ô Guga, se por lá a inflação tá pegando fogo, né? Lá fora, né? Estados Unidos, Europa e tudo mais. Aqui no Brasil, sexta-feira, a gente viu deflação no IPCA de agosto. Agora cedo, deflação na primeira semana de setembro no IGPM. E também o Boletim Focus trazendo mais percepção de queda na inflação aqui no Brasil. Até mesmo na sexta-feira, se não me engano, Bank of America reprecificou, refez suas contas, colocou a inflação do Brasil em 5,9% agora no fim de 2022. O teto da meta do Banco Central é 5,9%, já chegou na mesma casa ali de 5%, né? Já não está mais para fora. Pensando nisso, Guga, a gente pode ter visto aquela movimentação mais otimista de sexta-feira, baseado nessa percepção de que a inflação no Brasil está, entre aspas, ali controlada e que talvez o Banco Central não vai precisar fazer o ajuste final. Essa percepção pode trazer mais otimismo ainda para o mercado e ainda nessa semana a gente ter alguma movimentação mais otimista? Boa pergunta. Eu vejo assim, não é nenhuma questão de ter ou não ter esse ajuste final, né? Eu acho que esse ajuste fino aqui não vai gerar tanto impacto assim nos mercados. O que a gente está vendo é que a gente está colhendo aquilo que a gente plantou. Né? Eu acho que a gente sempre vai colher aquilo que a gente plantou. Né? E querendo ou não, dentro de todas as críticas que se tem sobre o atual governo, acabou que nessa parte econômica está se fazendo um trabalho alinhado com o que se poderia se ter de oportunidade. Então pegaram as oportunidades que se tinha ali para poder resolver os problemas que se tem e navegaram dentro do espaço de tempo que também do que se tem, né? Porque não é só no Brasil, infelizmente, não é só tu enxergar as oportunidades, né? Tu tem que acertar também o time e tu tem que ver quem são as peças que
que vão permitir com que tu consiga articular aquilo ou não consiga articular aquilo. Né? Porque se fosse só para olhar as oportunidades do Brasil, nossa, não tem como não pensar que o Brasil vai ser a maior potência do mundo em algum momento no tempo. O problema são as peças que estão, né, articulando e os poderes que estão lá, né, trabalhando. Então, é muito mais a complexidade da cabeça das pessoas do que, de fato, as oportunidades que se tem, né, dentro do país. Então, quando a gente olha, né, a gente está colhendo o que a gente plantou. Obviamente, em algum momento no tempo passado, né, se teve ali um pouco mais, se teve um outro sacrifício, em algum momento, mas a gente está colhendo isso, né? E provavelmente, quem sabe, metade do ano que vem, final do ano de 2023, a gente possa estar enxergando começar a redução de juros, né, aqui no Brasil. E se isso de fato acontecer, puxa vida, né, vamos ver aí a nossa bolsa, né, tendo um fluxo novamente interessante e quem sabe buscando novos patamares que a gente nunca ainda enxergou de cotação, não importando quem é o governo que vai estar lá. Não importando qual é o governo que vai estar lá, porque acaba que o que a gente for colher ano que vem vai ser reflexo do que foi plantado nesses últimos 2 anos aqui no Brasil. Tá? Então, acaba que quem estiver lá ano que vem vai colher esses benefícios, com certeza. Ou seja, ter tomado a decisão antes de subir juros e também, né, a nossa relação, a nossa velha relação com a inflação fez com que o Banco Central aqui já tivesse, entre aspas, as manhas de como lidar com isso e já subiu os juros. E aí o cenário do ano que vem ficaria muito interessante, né, porque o Brasil seria o país com juro para baixo, enquanto lá fora os outros países estariam ainda no movimento de correr atrás do juro, né? De elevar juro, de colocar para cima para tentar frear a inflação. Isso aí colocaria a gente num cenário ali muito diferenciado, né? E aí esse fluxo viria conforme você trouxe aí. E aí não tem política que talvez possa mudar essa percepção, né, Guga? Achei bacana esse comentário aí. O fluxo está vindo, Felipe. O Brasil acaba sendo a melhor opção, né? E, obviamente, assim, o que o investidor, o fluxo financeiro lá de fora quer? Né? Previsibilidade. Todo mundo quer, de certa forma, previsibilidade. Ninguém quer uma mudança brusca, um trabalho diferente do que aquele que está sendo feito, né? Então, quer obviamente oportunidade. Eu acho que o Brasil é um mar de oportunidade, é indiscutível isso, né? Mas também quer, de certa forma, previsibilidade, né? Previsibilidade política, previsibilidade econômica, né? Enfim, se as coisas se mantiverem do jeito como estão caminhando, estão indo, né? Eu acho que o ano que vem tende a ser uma porrada, né? Uma potência, assim, uma porrada para cima, né? Tende a melhorar aí bastante. Tá? Se tu faz uma mudança, acaba que a gente vai pagar um preço. Vai ter um ano bom, obviamente, mas a gente no médio e longo prazo a gente vai pagar um preço caro de novo. Então tem que tomar tem que se entender isso, até porque a primeira resposta dos mercados, né, não necessariamente é a resposta que tu vai ter de longo prazo, né? Antes de iniciar uma grande tendência, por exemplo, quando tu olha para uma bolsa, ela tem um movimento ali de queda que a sensação que dá é que as coisas estão muito ruins e estão piorando e vão piorar. Né? O último movimento de queda antes de uma mudança de tendência. E vice-versa, né? Antes também de um movimento de baixa, tu tem o último movimento de alta, né? Que busca os novos patamares de máxima, né? Que dá uma sensação de que, poxa, mesmo que as coisas estão ruins, os investidores estão com apetite por compras, né? Então tem que tomar um pouquinho tem que tomar um pouquinho de cuidado nesses momentos, né? Então, enfim, né? Quando a gente olha para o movimento que a gente tinha tido no primeiro semestre do ano passado, por exemplo, quando a gente olha para um movimento que a gente teve no início desse ano lá fora. Então, vale a pena a gente pegar esses momentos,
refletir sobre esses momentos para não repetir eles em alguma outra janela de tempo. Tá? Então, eu sinto que a gente está ainda quando a gente olha, né, eu olhei com você a semana passada, na sexta-feira, né, as minhas projeções. Quando tu olha ali o comportamento de curto prazo do mercado, dá uma sensação de que a gente tem um espaço para voltar a ter um rally de alta. Só que a gente ainda não tem um contexto para que esse rally de alta consiga fazer novas máximas históricas, consiga ir buscar os 150 mil pontos. Quando eu faço as projeções do mercado, eu preciso ter uma justificativa, preciso ter combustível para levar as cotações. A gente precisa conseguir enxergar que tem combustível para poder fazer com que as cotações consigam chegar na região de 150 mil pontos, né, sem precisar abastecer no meio do caminho, sem ter que trocar um pneu, sem ter que fazer alguma coisa. Né? E quando eu olho para o contexto atual, eu não consigo enxergar isso. Tá? Eu consigo enxergar a avenida para poder ir para lá, né? O veículo para poder ir para lá, mas a gente não consegue enxergar combustível suficiente agora no curto prazo para poder jogar o preço para esse patamar. Né? E isso que me preocupa. Então, quando eu faço as projeções mais conservadoras. Pô, o que eu tenho ali de upside? 6,5%, 7%? Pouca coisa. Né? Se a gente for olhar assim, para o risco que se tem, é pouca coisa. Então, quando se olha dessa maneira, qual a aposta que dá para se fazer? Olha, vai ser um movimento mais de lateralidade. Né? Vai ser um movimento mais trancado, vai ser um movimento para os day traders, vamos assim dizer. Mas agora, para quem está tomando posição mesmo, o que a gente precisa? A gente precisa de uma janela que corrija mais o mercado. O mercado precisa corrigir com mais força. Né? Precisa ter vir para um patamar mais baixo. Obviamente, falando assim para as nossas blue chips, olhando aí para as empresas que geram resultado. Né? Não estou falando aí para as empresas, para as microcaps, small caps, né, oportunidades assim muito pontuais, né, que querendo ou não, elas já têm dentro delas mais volatilidade, consequentemente mais risco, né, e obviamente para ter mais risco tu quer um prêmio maior, tá? Então obviamente nessas janelas, né, vão ter ali momentos de repique de 20, 30, 40%. Tá? Mas é quanto tu consegue expor do teu portfólio numa determinada ação. Tá? Quanto tu consegue aceitar de volatilidade no teu portfólio para poder expor o teu capital àquela ação, para poder se beneficiar, né, de uma grande fatia do teu capital naquela ação. Porque senão é só papo de boteco, né? Pô, tu viu tua empresa? Não, peguei aquela empresa. Quanto tu botou de capital naquela empresa? 1%, 2%. Pô, mas não faz nem cosquinha no teu portfólio, só para te dizer que tu tem, entendeu? Mas não fez nem dobra a posição, você fica com 2%. Exatamente. Você dobra a posição, fica com 2%. Então, no final, né, onde está o dinheiro grande? Porque onde está o grosso do dinheiro? Né, num momento assim de percepção, aí o pessoal começa, não, tá na renda fixa, então, por isso que não tem fluxo para sustentar novos níveis de preço, por isso que não tem fluxo para fazer com que o preço consiga escalar, né, porque as pessoas não se sentem confortáveis hoje em colocar grande parcela do seu portfólio ali naqueles ativos, né, e para tomar a posição, fazer uma grande alocação também do capital novo, né, nas empresas que estão dando mais resultados, né, eu acredito, pelo menos, que o mercado ele precisa estar num patamar mais atrativo de preço. Tá? Que aí tu tem uma mudança de player, né? Sai um player, entra um outro player que tem uma visão mais de longo prazo, que durante algum período de tempo maior não vai se desfazer das suas posições, o que faz com que o preço se mantenha num patamar mais elevado por mais tempo, porque tu tem menos ativos em circulação ali no dia a dia da bolsa. Fechou. Maravilha, então, Guga. Valeu. Ótima semana para você. Bons negócios nessa segunda. Lembrando, mais tarde temos insights aqui com Guga Almeida e convidado também, né, Guga? Já deixa o convite para o pessoal. Boa. Hoje tem 2 convidados. Nós vamos falar sobre Factor Investing, um modelo de tomada de decisão, né, e investimento em cima de fatores. Foi um papo super legal, muito rico, tem muito conhecimento e tem muito aprendizado ali no programa de hoje. Fica o convite aí pro pessoal. Fechou. Valeu, Guga. Abraço para você, bons negócios. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente.